Fala, meus queridos, tudo bem com vocês? Antes do programa começar, preciso pedir um favorzão. Vai lá na cozinha, pega um copo d'água, coloca em cima do rádio... Não é esse. Se você ainda não é inscrito na plataforma que você ouve nosso programa, dá um inscreva-se aí. E se você ouve nosso programa no Apple Podcasts, dá uma avaliada lá, 5 estrelinhas, ou o que você acha que a gente merece. Isso ajuda demais a divulgar nosso trabalho. É isso, valeu, fica com o episódio. André! Hoje nós vamos pegar essa sessão palhaçada que a gente começou aqui e vamos fazer uma espécie de Inception, porque o convidado hoje é o nosso anjo da guarda da edição. É o cara que tira as barbaridades que a gente fala aqui, pra gente não ser preso depois e nem cancelado, né? É o nosso departamento de vai dar merda, tá ligado? Exatamente. Esse é o cara, é o nosso filtro. E antes da gente começar, Tuller, valeuzaço pelo trampo foda que você tá fazendo com a gente. Fudido. E tem uma galera pedindo pra gente aí umas dicas, caminhos e tururu, e como fazer o seu podcast não floretizado. Então a gente teve que trazer esse cara, né? O oráculo. O editor. Não, mas se quiser fazer que nem o Flow também, não tem problema. Tá certo, só faça. Cara, como que eu fico rico gravando podcast? Gravando, eu não sei. Sou editor que fica rico, André. Agora, vendendo, talvez você consiga. Tá certo. Bom, hoje eu sou Murilo Cardoso. Hoje eu sou André Gumieri. E hoje eu sou o Gabriel Tuller. E esse é o 1980 Podcast. Bom, antes da gente começar e vir direto ao assunto, quem ouve o podcast lá na Apple Podcasts, dá uma avaliada pra gente lá, claro que 5 estrelinhas. 5 estrelas, lógico, 5 estrelas. porque isso ajuda muito a gente, que de 0 a gente vai ganhar R$0,5. É isso aí. E aí, isso já ajuda o nosso sonho de comprar uma bala 7 Belo. E você que ouve o podcast na Ilhas Maurício, eu acho que você deve entender a gente, porque a audiência é gigante lá. Por favor, entre em contato que a gente quer saber quem é você, cara. A gente tá teorizando muito sobre você, cara. A gente já falou, não, ele colocou nossa playlist lá no Spotify, era um bar, e aí fechou por causa do lockdown e tá lá em loop eternamente, e a gente tá lá no ranking das Ilhas Maurício. Então, aparece aí, dá um alô pra nós. Tá igual na escotilha do... Não é do Loki, na escotilha do Desmond. E tá lá tocando infinitamente. Tá lá, exato, tá lá. Tuller, esse é o ano do podcast? E esse, mais uma vez, é o ano do podcast no Brasil. Como todos os outros, desde 2017. Eu ia falar, esse qual? Porque eu acho que vem vindo isso desde 1980, né? Exatamente. Desde sempre, né? Desde que o podcast é o podcast, as pessoas falam que esse é o ano do podcast. Tá certo que tivemos um avanço, um ligeiro avanço depois de 2017, 2018 ali, em que isso foi cada vez mais chegando a mais pessoas, essa piada de que é o ano do podcast, mas eu acredito que cada ano que passa é o ano do podcast cada vez mais. 2017 foi quando o Spotify começou a olhar pra podcast, ou não? Cara, eu não vou saber isso de cabeça pra você, mas foi esse período aí, 2017, 2018... Em 2019 teve um evento em São Paulo, né, do Spotify para podcasters. Então eu acho que foi entre 2018 e 2019 ali. Foi aquela época que eles meteram um monte de outdoor e mídia com Jovem Nerd, Mamilos e afins, não foi? Isso, exatamente. Eu acho que foi 2017 ou 2018. Eu acho que foi por aí. Cara, eu tava tentando pensar aqui, quando que eu comecei a ouvir podcasts? Eu ouço podcast desde sempre, assim. É muito antigo. Eu não ouço Jovem Nerd desde o episódio 1, tá ligado? E isso é muito louco, porque podcast até pouquíssimo tempo atrás, pra mim, era o Nerdcast. Porque os caras, eles estavam num nível de edição tão acima de qualquer outra coisa que você tentava escutar, que eu não conseguia ouvir mais nada, tá ligado? Tipo, o podcast pra mim era só o Nerdcast. E eu acho que eles nadaram de braçada durante muitos anos aí. Agora, muito recentemente mesmo, que começou a vir umas paradas com um nível de edição melhor, um microfone melhor, as pessoas entendendo um pouco mais o que é o podcast, que tem que ter fluxo de conversa, porque senão você não retém a pessoa e tal. Então, assim, durante muito tempo, pra mim, o único podcast possível era o Nerdcast. Eu também. Inclusive hoje, assim, que agora a gente edita, quando a gente tem um fluxo mais
bacana de produção. Eu vejo que eu ouvia umas tranqueiras antigamente, que eu falo hoje em dia, eu falo, nossa, como que eu ouvia isso aqui? Que era muito amador, e hoje em dia você ouve, a qualidade do áudio é ruim e tal, a edição é ruim, não tem ritmo. Aí você acaba perdendo, e eu acho que essa é a evolução da galera do podcast, né? É que acontecia o seguinte, como, sei lá, ainda hoje, mas boa parte das pessoas antigamente começavam a fazer podcast por hobby, e a gente não tinha tanto acesso assim, não que hoje a gente esteja bem servido, mas a gente não tinha tanto acesso a tecnologia, equipamentos de qualidade a um preço relativamente acessível, era mais difícil de você ter uma qualidade e tal, do tipo de programa, né? Com o passar dos anos, e cada vez mais você tendo microfones USB acessíveis, você tendo outros acessos a saber editar, saber gravar, aprender a fazer determinadas coisas, você vai avançando e a barra vai cada vez mais subindo, né? Porque pensa, sei lá, nos vídeos do YouTube, se você for ver, os vídeos de YouTube até nem tão antigamente assim, mas de 2008, 2009, se você buscar, você vai ver que a câmera era pior, o áudio era pior, era tudo pior, mas você achava que era muito bem feito. Sim, porque era a única referência que você tinha. Exato, exatamente. Mas, não querendo puxar o saco do Tuller, porque eu não quero deixar ele mal acostumado, a gente tem que manter ele na rédea curta, né? Mas a edição muda tudo nesse sentido, porque mesmo se você pegar os Nerdcasts antigos, e os caras sempre foram primorosos no conteúdo deles e tal, por mais que não fosse um puta microfone, os caras não começaram com puta equipamento, a edição fazia você ouvir o negócio, tipo, de uma forma muito mais natural, tá ligado? Então, eu acho que não é só o equipamento acho que obviamente faz uma baita de uma diferença, realmente é muito mais fácil hoje você ter acesso a equipamentos que beiram o nível profissional com acesso de custo de entrada mesmo. E aquela brincadeira que eu faço com você sempre da pergunta que você mais recebe na sua caixinha de perguntas é um microfone bom e barato. E, quer ou não, é uma realidade, hoje é fácil de você responder isso. Você consegue dar uma resposta do que é um microfone bom e barato, coisa que poucos anos atrás você não conseguiria. Então, até poucos anos atrás, a gente respondia que o microfone de entrada era o headset da Microsoft, o LX3000, que era um headset que é super de entrada, assim. Hoje em dia, pelo preço que ele tá sendo vendido, pelo menos aqui no Brasil, você compra um microfone 1000 vezes melhor, com uma qualidade muito melhor, e você vai ter por muito mais tempo esse equipamento, né? De fato, assim, mudou bastante. Você falou da edição, né? A edição, ela muda bastante o ritmo de programa, ela ajuda a conduzir o programa melhor. E pra quem tá começando a fazer e não tem muito traquejo na hora de conversar ou de puxar a conversa, é um pouco mais difícil você conseguir sustentar a dinâmica de uma conversa por muito tempo, tendo em vista que outras pessoas vão te ouvir e tal. Então, nem sempre você vai conseguir manter ou sustentar uma conversa por muito tempo sem a edição. A edição vai ajudar bastante. Mas eu tenho uma teoria, eu até falo isso pro André, eu sinto um pouco isso do YouTube. Estão aparecendo alguns programas e tal, tipo Rede Globo e tal, fazendo podcasts. Só que eu acho que assim, quando tá muito perfeito nível Rede Globo, a galera acaba não ouvindo porque acha que tá profissional demais e muito longe da realidade deles. Tipo assim, vamos supor que a Rede Globo começa a pegar o Jornal Nacional pronto e sobe no YouTube. Aí você fala, pô, eu não vou assistir isso, porque, pô, isso tá tão distante de mim que eu não vou... Eu quero uma coisa um pouco mais próxima. Não é que ele quer uma coisa mais amadora, mas ele quer uma coisa mais próxima da realidade dele. Mais proximidade do que qualidade. Isso. Nesse sentido, então, né? quando, tipo, vê um Jornal Nacional no sei lá, o Fantástico no podcast, fala, não vou ouvir porque é o Fantástico, aquela coisa quadradona, não tem falha, não tem o cara, sei lá, coçando o bigode no programa. Então, não quero. Fica muito distante de mim, entende? Sim, isso tudo também vai muito da linguagem, né? Você deu exemplo muito de Fantástico e do Jornal Nacional, que tem uma linguagem completamente jornalística. Então, se você for pegar um podcast nessa mesma pegada mais jornalística, ele tem uma estética já bem delimitada, sabe? Ele não tem a carinha de bate-papo. Ele é, de fato, para não parecer que você tá próximo de quem tá consumindo. Ele é para ser separado, de fato. A mídia, ela é para ser separada e para ser acima daquilo que você espera. Quem tem esse grau de aproximação seria talvez um influencer digital, o blogueiro que tem uma coluna num jornal de política, o cara que tem um Twitter. Esses caras são de fato os mais próximos ali. Esse limiar entre o que é bonito e o que é bom e o que é próximo do meu público final é uma parada completamente difícil de você equilibrar. Eu lembro de um vídeo do Whindersson que eu vi, que ele comprou uma câmera profissional da Sony, ele pegou uma Sony, pegou uma lente, enfim, gastou muito com aquela câmera dele lá, comprou um microfone e tal.
E ele fez uns 3 ou 4 vídeos com aquela câmera. É. E aí depois ele abandonou, largou a câmera e voltou pra GoPro dele porque ele sentiu que ele tava não fazendo aquilo que ele fazia antigamente. E o público também tava sentindo... Distancia. Exatamente. Você tava começando a se distanciar de lá. Mas aí é um puta baque, mas tem um outro lado dessa familiaridade, porque, queira ou não, o podcast, apesar de 2021 ser o ano do podcast, ele ainda é um nicho bem restrito, né? Sim. Então, talvez essa familiaridade de você colocar um Jornal Nacional, um Fantástico, ou alguma mídia que o grande público já conheça, também é uma porta de entrada pro cara começar a conhecer outras coisas desse universo de podcast. E é uma forma também de você meio que fazer todo mundo se nivelar um pouquinho mais pra cima, porque querendo ou não, os caras já vêm com um nome pesado, tá ligado? Sim. A Globo lança qualquer coisa de podcast, ela já vai estar no trending do Spotify sem nem pensar, tá ligado? Sim. Não, justamente. O equilíbrio do criador de conteúdo que começa a produzir pra internet é justamente esse. E eu acho que essa barra vai sendo levantada à medida que a gente vai tendo acesso à tecnologia mais recente, com mais qualidade, a um preço mais baixo, né? Você vê, sei lá, os próprios celulares, que eles são tão mais acessíveis hoje, você tem uma qualidade relativamente ok pra poder fazer ou produzir conteúdo pra internet. E no fim das contas, a barra acaba sendo elevada por conta disso. Porque você, naturalmente, por ter um celular melhor a um preço mais acessível, você naturalmente vai ter uma câmera melhor, uma iluminação melhor e um microfone melhor de acesso, né? E isso vai fazer com que as pessoas se acostumem a consumir a partir daquela nova base estabelecida vai subindo. pela tecnologia, né? Pelo avanço. Você acaba com qualquer coisa de baita conteúdo bom, só que com uma edição merda. Sim. Que a gente tava até conversando no grupo esses dias, como o Murilo falou lá do podcast de vinho que ele ouve, que ele não consegue mais ouvir, simplesmente porque a qualidade não rola, tá ligado? Não, cara, tipo, há um tempo atrás eu ouvia, adorava. Mas hoje em dia eu ouço e falo, puta, cara, falta bem pouquinho pra ficar bom e não fica. Então você acaba não prestando atenção no conteúdo porque não tem qualidade. É a mesma coisa que você quer assistir um puta filme na TV e a TV tá... Puta, hoje em dia não tem mais isso da TV ficar meio fora de sintonia igual antigamente, mas... tá com sinal digital há 20 anos aqui no Brasil e ele tá não falando... tem mais isso. Mas sei lá, tá com a sua tela metade quebrada. Quando você vai lá no seletor e vira, sabe? A criança que é o controle, né? A criança que levanta. Vai levantar, vai trocar o canal lá pro pai. Aí... cara, como vocês são velhos, hein? Ai, caralho. Estamos começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Monark e do meu lado o Igor 3K. Salve, família. Sabe um produtor de conteúdo gigantesco que eu acho que tem produzido até umas coisas simpáticas? Eu acho que é da BBC News, que tem um podcast que chama Que História. E é uma historinha curta de uns 10 minutos. Papão, o nome do apresentador. Ele é simpatiquinho, tem um formato de podcast. E, cara, eu acho que super adaptou à linguagem que a gente usa. Os do Spotify também, que são os exclusivos do Spotify. Um até que eu te mandei, que conta a história da música sertaneja. Do sertanejo, sim. 10 episódios. Porra, meu, que trabalho fudido, tá ligado? Você sabe que teve uma equipe pesada pra fazer aquilo, porque, meu, é muita pesquisa, mas ainda assim não tem essa cara que o Mu fala de Globo, né? Sim, não tem exatamente. essa pegada. Ainda, eu não sei, eu não consigo colocar o dedo no que é a diferença, tá ligado? Eu não consigo apontar, mas é diferente. É diferente. É meio feeling, né, cara? É meio feeling. Você percebe, cara, tem alguma coisa meio... incomoda. Sei lá, cara, sei lá. Você fica meio assim, você fica desconcertado com aquilo lá e tal. Mas eu acho que é isso, assim. Tem um podcast que eu ouvi, eu acho que é exclusivo do Spotify, que ele também tem só uma temporada, que é um sobre memes. É tipo, além do meme, uma coisa assim. Que é meio BuzzFeed, sabe? Eu nem sei se é do BuzzFeed, mas tem muito essa carinha de BuzzFeed, de ir atrás de memes brasileiros que fizeram sucesso e ver como que eles estão hoje. Por exemplo, o Nissin Orfale lá, do meme do Nissin Orfale. Ele faz um trabalho investigativo clássico. De onde ele tá, o que aconteceu com ele, como que foi a vida dele. Coitado desse moleque. Então, é bem interessante, sabe? Porque tem uma qualidade, ao mesmo tempo que tem uma proximidade. É saber equilibrar essas duas coisas. Por exemplo, um podcast da Jujut, que é lá do GNT, ela parece que grava de dentro do banheiro dela com o celular a 5 metros de distância. E deve ser, né? Provavelmente. Então, assim, ainda que seja de certa forma, a linguagem dela, enfim, ser essa pessoa mais assim, né? Até pelos vídeos dela e tudo mais. É uma coisa que, por exemplo, me afasta como consumidor, porque... Fico, putz, cara, eu tenho que fazer um esforço maior do que normalmente eu faço pra poder consumir esse tipo de conteúdo. Coisa que antigamente, beleza, por não ter tanta gente produzindo, você se forçava a continuar consumindo aquele conteúdo. Hoje em dia você pula pro próximo e vai embora.
Então o mínimo que se espera é que você tenha uma qualidade aceitável no seu podcast hoje, né? E quando você tá falando de vídeo, você tem até meio que um perdão de você fazer algumas coisas um pouco menos profissionais, porque você ainda tem o recurso visual pra te ajudar. Sim. Então, você vai ver um vídeo de um negócio que te interessa, o cara é meio toscão na apresentação, mas você tem um recurso visual que te ajuda a passar aquilo e aceitar aquele... Sim, prende mais um pouco. Só que no áudio, cara, a única coisa que você tem é o áudio, entendeu? Então, se você não faz uma apresentação fluida, alguma coisa assim, a chance de você perder o cara no meio é enorme. E cada vez mais, né? É mais difícil. Perde mesmo. Tá todo mundo levando a barra. Mas a gente chegou até aqui, falou um monte de regras e tudo mais. A gente só não pediu pro Tuller falar da onde veio, pra onde ele vai, como ele ficou rico com podcasts, esse império que ele construiu. Império, grande império. Esse império, verdade. Esse império. Todos os podcasts que você ouve tem o dedo do Tuller. Todos, basicamente todos. Mas eu sou, né, eu trabalho com podcasts já desde 2015 aproximadamente. Trabalho, vamos colocar aqui profissionalmente, deve ter uns 4 anos, 3 anos por aí. Porque antes eu fazia meio que por hobby, né? Então eu comecei a fazer com amigos e aí ia aprendendo a editar, ia aprendendo a gravar, ia aprendendo a convidar, fazer pauta, criar e tudo mais, até que os amigos iam pedindo pra editar e você chega nesse ponto de começar a pensar em oferecer o seu serviço pra outras pessoas, porque é uma coisa que você gosta muito de fazer. Eu sou um cara que eu vim muito da parte do vídeo, então a minha inspiração pra começar a fazer, a ser editor de fato, né, foi por conta do Gaveta lá do Jovem Nerd. Ele foi o cara que conseguiu unir e mostrar pra mim que unir a parte artística, que é uma coisa que eu gosto de desenhar e tal, com a parte musical, de tocar um instrumento e ser apaixonado por música com histórias e tudo mais, ser uma coisa só, que é dentro do vídeo. E o podcast foi o meu companheiro de muitas e muitas viagens que eu fazia, indo de casa pro trabalho, do trabalho pra faculdade, nesse período aí, porque eu morava em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e trabalhava na Barra da Tijuca. Pra quem não sabe, é uma distância de mais ou menos umas 3 horas de viagem. Caraca, de ônibus. Caralho! Então eram 3 horas pra ir, 3 horas, mais, umas 1h30 pra ir pra faculdade, depois mais 1h30 pra poder chegar em casa. Haja podcast. E nesse período... e nesse tempo eu não conseguia fazer nada, porque eu passo mal quando leio no ônibus. E também não dá pra dormir porque eu ia em pé no ônibus, então era ônibus lotado e tal. E não tem metrô, não tinha nada. Não tinha metrô nem outro tipo de meio de transporte pra lá, a não ser carro, sei lá, mas... Aí você pega o trânsito do mesmo jeito. Então, exato, não né? tem Pelo menos diferença. não dirige. Então era só, basicamente, pegando o ônibus e como eu não podia ler e nem adiantar nada, eu descobri podcasts e comecei a ouvir alucinadamente todos os podcasts que apareciam na minha frente. Até que eu comecei a querer fazer também. Falar, eu sei fazer isso aí. Eu sei falar merda. É o hobby. É o hobby tomando lugar na sua vida. É sempre assim. Eu quero ter hobby. Eu quero ter um Nerdcast próprio, sabe? Com os meus amigos pra eu conversar e a gente poder bater papo e tal. Então, é isso. É basicamente isso, assim. Isso foi em 2011, né? 2010, 2011 ali. Foi o período que eu descobri o podcast de fato. Você comentou um negócio, Tuller, que é... Você ouvia muito no trajeto. Aliás, o trajeto que você faz, puta que pariu. Você deve ter matado o Nerdcast inteiro em o quê? Um mês? 19 episódios. Mas é um negócio que a gente tava discutindo até esses tempos, né? Porque os números de podcast têm caído. A gente tem sentido os nossos números numa queda, sim, simplesmente porque ninguém mais sai pra trabalhar, tá ligado? E vamos falar, né? Uma pia de louça, ela não é 3 horas de trânsito. Então, as pessoas acabam ouvindo um pouco menos. O que você entende desse futuro? Porque esse é o ano do podcast, né? Sim. E as pessoas não estão ouvindo podcast. Tem só mais 6 meses, tá? Só avisando. Mas olha só. É que assim, mudou bastante a forma de consumir esse tipo de conteúdo. Principalmente conteúdo de áudio como em geral, assim, conteúdo em áudio em geral, ele foi transformado por conta do período que a gente vive. Então, eu vi até o pessoal do B9 falando disso, de que eles sentiam que, primeiro, reduziu drasticamente o número de pessoas que estavam ouvindo o podcast deles em áudio, e a segunda coisa é que as pessoas estavam dando feedback de que os assuntos estavam muito densos pra eles, e como tava todo mundo meio maluco da cabeça em casa, não queria consumir uma coisa muito densa, muito pesada. Então, o que eles fizeram? Eles reduziram um pouco o tempo do podcast e começaram a falar de assuntos um pouquinho mais leves pra poder fazer com que as pessoas quisessem continuar ouvindo. E, de fato, mudou bastante o consumo. Você falou, a pia de louça não tem tanto isso aí. Às vezes eu até sujo mais louça no meio
de que eu tô lavando, só pra poder durar mais. Só porque tá interessante, né? Vou lavar duas Vai vezes. acabar esse bloco agora. Bota a louça de novo aqui. E se eu começar a varrer agora? E passar a roupa aí? A minha casa limpa a partir disso aí. Na minha ânsia de ouvir podcast. Então, eu começo a sujar as coisas assim, limpar. Pra poder... Acho que dá pra limpar a areia do gato, hein? Ai, caralho, mano. Ai, meu Deus. Bota o gato lá dentro. Essa é a meta do 1980, ser o podcast que faz você deixar a casa limpa. Cara, se eu tivesse uma empresa de limpeza, eu ia anunciar em podcasts. Electrolux, patrocina. Excelente. Mas, por outro lado, você nunca teve tanta gente produzindo e começando a fazer o seu podcast aqui no Brasil, né? No país. A gente teve um aumento de... Eu tava lendo isso esses dias, que o Spotify falou que teve um aumento de consumo de, tipo, 19% de pessoas aumentaram o consumo de podcasts delas. E isso significa que, enfim, aumentou muita gente pra poder fazer. De 8 foi pra 12. Então elas passaram a fazer, porque era um momento delas, entre aspas, se divertir, né? Bater papo com os amigos e tal. Fazer reunião com, tipo, como é que chama aquele negócio? Happy hour. Lembro. Eu lembro, A última foi na Santa Ceia. Virou fazer podcast. Conversar sobre os assuntos que você queria fazer e tal. O 1980 é filho da pandemia, né? Começou assim. Então. Começou assim. Também... Já existia uma vontade muito antiga. E aí, tipo, a gente tava cagado da cabeça no meio da pandemia, ou pulava da janela ou gravava podcast. Mas vamos gravar antes, né? Foi mais saudável gravar. Então, foi. Mas aí você tem um negócio que é uma queda do... Apesar do Spotify falar que aumentou, mas é porque realmente tá entrando um público novo, mas assim, dá pra ver... É que aumentou de gente fazendo, né? Aumentou o número de podcasts sendo feito. Exato, você acabou dividindo esse público. Mas tem uma parada que você fala sempre no Instagram, que é a constância, né, cara? E eu vejo muitos desses podcasts, vira e mexe, eu entro lá no ranking do Spotify pra ver, e não tem constância alguma. A maioria das pessoas, elas não colocam uma constância naquilo, não determinam que, tá, beleza, que nem a gente é quinzenal, a gente quer se tornar semanal, mas a gente é quinzenal. Mas toda quinzena tem, tá ligado? A gente não pula uma quinzena que seja, porque a gente entende que o Spotify gosta, né, dessa rotininha, já saber oferecer pras pessoas o podcast e tal. Então nasceu muito, mas eu vejo muito abandono também. E às vezes eu fico mais puto. Que eu vejo muito abandono que tá na caralha dos tops do podcast da porra toda. A gente se fode pra entrar no ranking e aquela porra de um podcast abandonado. Não, isso acontece bastante. Acontece porque, assim, é legal, é maneiro. No início você tem maior vontade de continuar fazendo. Nossa, isso aqui é muito legal. Mas aí você, putz, tem que editar, né? Tem que subir, né? Putz, cara, na próxima semana, o maluco desmarcou em cima da hora. E aí, o que eu faço? Enfim, você começa a ter essas dificuldades. Você tem esse primeiro amor aí do podcast de, nossa, muito legal, a gente faz e conversa, e a gente fica conversando, e depois sobe e fala com gente legal, e não sei o quê. Mas, uma hora passa. Mas depois passa, sabe? Depois passa isso aí. Passa. É muito difícil, cara. A produção de conteúdo é constância. Independente se você faz um conteúdo bom ou ruim, você tem que manter uma consistência. É tipo academia. Um dia é muito fácil você ir na academia. Você volta empolgadaço, igual você falou. Igual o Chaves, você volta na academia. Agora, uma semana, um mês, um ano. Porque você só vai ver resultado na academia depois de, sei lá, do segundo ano, dizem, né? Eu, sei lá, ouço falar. Eu não passei do primeiro mês até agora. Então, e ninguém continua. O podcast, porra, a gente já chegou em mais de um ano. É muito difícil. Tem um cara que cancela, tem um cara que não rende. Tem, sei lá, um dia você não tá legal. Tem um dia que você tá sem saco também, cara. Tem um Exato. dia que você não quer fazer. Tem um dia que você... cara, putz, eu quero só relaxar aqui, sentar no sofá, não quero gravar podcast hoje. Mas isso acontece. 1980, o cara que começou a gravar comigo desistiu no, sei lá, no é verdade, eu li, quarto ou quinto, que é o Felipe. Felipe, morra. Tadinho, mano. Ele é uma gente boa, porra. É nada, amo o Felipe, meu irmãozão. Ele sabe que eu tô enchendo o saco dele. Ele deve estar dançando forró. Mas assim, ele falou, não rola pra mim. Não rola, esse compromisso não rola. Sim. E é normal, cara, porque é muito difícil manter essa consistência. É que isso é compromisso de gente casada com filho, né? Exatamente. Vamos falar. Deve ser forró. Estamos começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Monark e do meu lado o Igor 3K. Salve, família. E aí você falou disso do Spotify e tal, mas assim, por outro lado, aconteceu um aumento muito grande de gente fazendo podcast em vídeo através
do YouTube graças ao Flow Podcast. Então, assim, enquanto no Spotify você teve uma queda muito brusca de gente consumindo e nos outros agregadores também, por outro lado, muita gente começou a assistir esse tipo de conteúdo no YouTube. Então, no YouTube você teve um aumento vertiginoso. Eu sei de gente que tem podcast que coloca, às vezes, só o áudio, não tem a parte do vídeo, só o áudio e a capa lá do podcast no YouTube, e percebeu um aumento muito grande de pessoas consumindo no YouTube. Por quê? Porque nem todo mundo sabe que tem, sei lá, o Spotify na minha televisão, né? Nem todo mundo sabe que tem Spotify ou Deezer na televisão. Então ele vai e coloca o aplicativo do YouTube dele e deixa lá rolando o podcast pra ele ir fazendo as outras atividades do dia dele enquanto ele tá lá, bota na TV, né? Pra poder tocar. Então você teve esse aumento de fato de gente começando a produzir, começando a fazer e estando no YouTube, quando no Spotify você teve essa queda, porque dificilmente alguém vai parar e falar, ok, chegou minha hora de ouvir podcast. Aí ele bota o fone de ouvido e começa a só sentar na cadeira, no sofá lá, cruzar os braços e ficar ouvindo um podcast. Acende um charuto, pega a capa do podcast, né? Lê quem foi o editor, a história daquele podcast, quem mixou o áudio daquele podcast. Não tem. A única vez que eu fiz isso foi com o Nerdcast de RPG, o terceiro, o último episódio aí do Fala Puta Tudo. Aí é uma obra de arte, eu entrei no meu escritório aqui, apaguei a luz, botei o fone de ouvido, e aí daqui a pouco, sei lá, deu 1h30, minha mulher viu que, sei lá, tava tudo escuro dentro do escritório, ela não me achava, ela abriu a porta, eu tava deitado com a minha cadeira reclina, tava com o fone de ouvido deitado, ela, o que você tá fazendo aí? Falei, não, tô ouvindo podcast aqui. Ela... Tá bom, aí fechou a porta e foi embora. É que isso não é um podcast, o podcast tipo ouvir um álbum do Pink Floyd, tá ligado? Tipo, mano, você precisa foi uma entrar obra, naquele universo e tal. É uma obra, aquilo é um negócio completamente fora. E geralmente essas paradas, elas têm sucesso. Você comentou uns minutos atrás aí do lance do meme, do podcast que fala a história do meme e tal. E eu vi um crescimento muito legal desse tipo de série também. Algumas de crime, outras investigativas geral, outras de notícia e tudo mais. Eu acho que tem uma parada vindo forte, né? Eu acho que o primeiro, pelo menos que eu conheci, que veio nessa linha, foi o Serial, que é um americano. Sim. E aí começou a ter muita, não cópia, mas tá ligado? Tipo, muita investigação. E é uma parada muito, muito tesão, porque não é um podcast onde cada hora vai ser um assunto. É uma história contada, tá ligado? Tipo, praticamente uma audionovela. Radionovela. Talvez a versão... Radionovela. É radionovela. Talvez a versão brasileira do Serial seja o do Mizanzuki lá, o caso Evandro, que virou série da Globo e tal, e os caras estão fazendo. Talvez seja essa versão. E esses podcasts de True Crime, eles ganharam um destaque, né? Ganharam um holofote de mais gente querendo produzir. Tem até umas meninas que falam comigo do Fábrica de Crimes, o podcast delas, elas sempre tiram dúvidas comigo e tal. Eu acho bem legal. Só que, assim, eu acho ele mais difícil de você produzir, porque ele exige, ainda que ele exija menos trabalho, vamos colocar aqui, de buscar pessoas pra poder conversar e tudo mais, ele vai exigir muito mais de pré-produção, pra você preparar e contar como é que você vai contar essa história, divisão dos capítulos, como é que você vai costurar isso tudo, se você vai chamar um ator pra fazer a voz, se você não vai, enfim. Sim, você tem que ter um produto bom. É um storytelling fudido. Exato. Tem uma baita exatamente. edição bem rica, porque o cara vai, tipo, pôr aquilo no ouvido. Porque você tem que ser um baita de um narrador também, um puta contador de história, tá ligado? E você tem que colocar ele na história. Isso, é imersão total. Eu piro muito nesses podcasts de história. E tem dois, pra mim, que são muito legais. Um é o 99% Invisible, que, tipo, cada podcast é uma história, só que, tipo, sei lá, o cara vai falar da criação da camisa da seleção brasileira da década de 70, tá ligado? Ele pega, tipo, uns negócios absurdos, vai falar sobre os lixeiros na Tailândia. É uns negócios completamente fora da casinha, mas são puta trabalho jornalístico fudido que você fica preso do começo ao fim. Eu piro muito nesse tipo de coisa. E um outro que foi muito legal, que foi uma sériezinha, acho que era do McDonald's, patrocinado do McDonald's, de 3 episódios, por causa daquele episódio do Rick and Morty, que eles falam do Shashua Sauce lá, que é aquele molho... Foi um molho que eu acho que foi no lançamento do filme da Mulan, e, mano, eles citaram na porra do episódio do Rick and Morty, e, tipo, virou um caos nos Estados Unidos. Eles fizeram uma minissérie, são 3 episódiozinhos, contando como é que foi pra eles recriarem esse molho, tá ligado? Tipo, mano, os caras fizeram um podcast falando de um molho do McDonald's e ficou fudido, tá ligado? O storytelling e a narração é muito foda. É isso que eu falo. Eu gosto
gosto muito desse tipo de podcast porque ele começa a sair da caixinha de que podcast é... eu até brinco que antigamente podcast era ter o seu próprio Nerdcast, que era você juntar seus amigos e falar de filme da Marvel. Hoje em dia, ele é basicamente pegar uma câmera, botar numa mesa e começar a conversar com pessoas aleatórias por 3 horas durante muito tempo. 3 então horas. O podcast deixou de ser o seu próprio Nerdcast pra falar de coisas nerds pra ser uma grande conversa, um grande bate-papo sem pauta com alguém durante longos e longos tempos. Quando o podcast pode ser muito mais do que isso, como você falou dos true crime, sabe? Você pensa, por exemplo, numa marca que quer fazer um podcast, ela vai falar, putz, mas aí tem que ter uma câmera, tem que ter iluminação, tem que chamar o convidado, tem que ser... Não, cara, você pode contar a história da sua empresa, você pode começar a falar sobre essas especificidades que você teve, como que sua empresa, se for uma empresa centenária, uma empresa que tá há muito tempo aí, como que ela participou de eventos históricos ao longo do tempo. Enfim, tem um monte de coisa que você pode trabalhar aí que... Você pega um bom redator, filhão, você faz milagre. Eu acho que isso é um ponto negativo dessa coisa do efeito flow, é que assim, parece que multiplicou muito e você olha no YouTube, tem milhares de canais iguais, assim. E os caras nem se preocupam, é tipo igualzinho, mesa, cortina azul, televisão no fundo, microfone, bebidinhas. Pô, tem muito mais coisa pra você fazer, né? Isso é questão de referência, Murilo. Como eu falei, antigamente todo mundo queria ter o seu próprio Nerdcast. Por quê? A gente só conhecia o Nerdcast. Só conhecia então esse. Então o podcast era mesa redonda, você conversar sobre coisas nerds que você gostava. Era ponto, era isso. Com musiquinha, vírgula sonora e tal. Ponto, era isso que era um podcast. Agora é chamar um outro cara, botar uma mesa lá, uma televisão de fundo e começar a falar despretensiosamente sobre qualquer assunto, sem pensar no áudio que vai ser depois. Sem pensar. Cara. Sem pensar. Esse é importante. Sem pensar nisso. E assim, isso é uma parada que as pessoas falam assim, só sentar e conversar. Mas, mano, os moleques do Flow, eles têm talento, cara. Porque não é fácil você sentar na frente de qualquer pessoa e sem pauta. Eu acho que eles devem ter uma pré-pauta. É impossível os caras não terem uma pré-pauta. E você conseguir levar uma conversa dessa fudidamente, tá ligado? Todos os dias. Não é talento, André. São 10 anos de produção pra YouTube. Você acha que os caras não sabem? Você acha que os caras não sabem produzir uma conversa durante eles já eram muito famosos, tempo? né? Exatamente. Desde 2010 sentido. no YouTube. Mas não deixa de ser um talento adquirido, tá ligado? Claro. Se a gente tentar fazer isso, e a gente citou aqui off-record de uma das gravações de um dos nossos convidados. Tinha certeza. Que chegou um momento que a gente tava sem assunto, tá ligado? Tipo... E assim, a gente não sabia levar aquilo. Então você... Não é todo mundo que rende. Não é todo mundo que rende, e você tem que ser muito bom pra fazer isso ao vivo. E os caras do Flow são foda nisso. E o Monark, aquele perfil dele, porque ele deve ser um cara inteligentíssimo, mas ele se assume como o burro do lugar. Ele é. Só que é isso que faz o bagulho render pra caralho. Porque ele faz perguntas que ninguém faria. Ele faz perguntas... Ele é cancelado todos os dias. E assim, que ele não quer... Perguntas assim, num tom inocente, tá ligado? Tipo, e isso faz render a conversa pra caralho. Só que a maioria das pessoas fica, mano, não vou perguntar isso pra esse cara, né? Puta, o cara vai me achar um puta do idiota se eu perguntar esse negócio. E você vai se travando. E ele vai e pergunta. Tem um episódio do Flow que acho que perguntaram uma coisa bem parecida, assim. Entrou esse negócio na conversa, sabe? De, pô, mas vocês não leem nada sobre o convidado e tal. E aí acho que o Igor falou, cara, a única vez que eu fui tentar pesquisar alguma coisa sobre algum convidado, eu dei uma olhada na Wikipédia ali por alto pra saber quem que o cara era, o que ele fazia e tal. E quando eu soltei uma pergunta na conversa, o cara falou, você leu isso aí na Wikipédia, na minha Wikipédia, né? Então, aí ele, foi lá mesmo, porque eu não sabia quem você era e tal. E aí a conversa se desenrolou a partir daí. Então, assim, existe esse fator surpresa que nem todo mundo consegue contornar como eles contornam. E saber... E assim, o outro fator é que o ao vivo te dá muito mais pistas de pra onde a conversa tá indo e quando ela tá acabando do que aqui no nosso delay da internet. A gente gravando à distância, você tem um delay, às vezes você consegue parar, você consegue respirar. No ao vivo, você consegue, gravando presencial, você consegue perceber. Você sabe quando a conversa vai caindo, vai dando aquela desacelerada e chegou, chegou a hora de encerrar. Você percebe isso na hora. Na hora você percebe isso presencialmente. E de novo, fazendo todo dia, você percebe isso com mais facilidade do que gravando, sei lá, a cada 15 dias. Estamos começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Monark e do meu lado o Igor 3K. Salve, família. Agora foi anunciado hoje que, sei lá, até outubro todo mundo vai vacinar, tal. Vamos supor que até o final do ano as coisas voltem quase ao normal. 2022 todo mundo trampando na rua, igual antes.
você acha que as pessoas vão continuar consumindo vídeos de 3 horas do Flow e vídeos de entrevistas gigantescas? Elas vão porque eles já estão estabelecidos. Mas, de novo, eu já vejo muita gente que tá começando a fazer podcast agora, nesse formato do Flow, e já tá falando, não, o formato já tá saturado, as pessoas já estão cansadas, ninguém mais tá assistindo. Eu falei, meu amigo, desde 2015 eu tô ouvindo isso aí, que o formato tá saturado. Não é isso que tá fazendo. De fato, a barra aumentou do número de pessoas produzindo esse tipo de conteúdo na internet. Então, ainda que a gente fale, não somos concorrentes, somos parceiros, somos amigos, o tempo da pessoa é um só. São as mesmas 24 horas pra todo mundo. Exatamente. Em algum momento ela vai ter que optar ou pra ouvir você falando por 3 horas ou um outro cara falando por 4 horas. Não tem como você ouvir os dois ao mesmo tempo. Não. Então, não. De certa forma, você é um concorrente do seu amiguinho aí do lado, mesmo que não diretamente, mas mais indiretamente. Então, assim, as pessoas voltando a sair de casa, vai voltar a ter um áudio forte. Essa é a minha aposta aqui. É o que eu acho também. Porque, justamente, ninguém consegue, em pé no metrô, botar o celular na frente dele e ficar vendo a conversa ali. Não. Fora o perigo de você sacar seu celular no metrô. Exatamente. Justamente. Por mais que ele... eu tenho o YouTube Premium que eu posso fechar a tela do meu celular e posso continuar ouvindo. Bom, você, bem-vindo ao maravilhoso mundo dos podcasts em áudio, em que você só ouve a conversa, porque você tá fazendo a mesma coisa. Mas de fato vai acabar, não vai acabar, mas vai reduzir bastante o número de pessoas que vai estar consumindo em vídeo. É só você ver no início desse período que a gente tava, o tanto de live no Instagram que você tinha e agora como é que ela como que ela tá. Era muito. Tem pouquíssimas pessoas fazendo. O lance do Flow, apesar de alguns falar, será que as pessoas vão ouvir podcast 3 horas? Assim, eu acho que as pessoas vão ouvir podcast 3 horas porque, queira ou não, o Jovem Nerd mesmo, o podcast sempre foi um podcast longo, tá ligado? Nunca foi podcast curto. Sim. E as pessoas ouvem porque é puta bem editado, bem pautado e tal. Só que eu ainda tenho pra mim que o Flow, ele tá cagando pro podcast. Ele quer que se foda o podcast, ele quer que se foda essas pessoas que estão ouvindo podcast. O negócio deles é 100% os cortes. Que é os cortes que fazem eles crescerem, fazem eles monetizarem, tanto que eles têm um canal separado só pra corte, o caralho. Eu tenho muita impressão que essa é a pegada deles. Eles estão um pouco se fudendo se você vai ouvir ou não. O negócio deles é o mini vídeo, aquele cortezinho que foi feito, que aquilo sim que vai funcionar pra eles. Eles se retroalimentam, na verdade. Conversando e vendo eles falarem sobre isso, você vê que a opção de criar um canal de cortes e a outra, a de falar, gente, vocês podem pegar isso aqui, cortar do jeito que vocês quiserem e botar aí por onde vocês quiserem, ser anárquico nesse tipo de conteúdo, né? De falar, gente, pode pegar aí e tal. Foi o que deu a visibilidade pra eles que eles têm hoje. Espalhou muito. Não ter o controle sobre o seu conteúdo, sobre como esse conteúdo vai ser propagado, é o trunfo, é o truque que eles tiraram da manga ali pra poder estar em todos os canais, estar em canais e bolhas que eles normalmente não estariam. Então, de fato, eles pensam muito nisso. Genial. Mas eu não sinto que eles pensam assim. Eu sinto que as pessoas que vão lá pensam nos cortes. Então, é só você ver. Já vai preparado. Exatamente. O tempo inteiro a pessoa, ela tá pensando no corte. Então você tem mini conversas dentro de uma conversa gigante. E não uma conversa só, que por algum motivo tem algum trecho lá que chamou a atenção da pessoa e ela fez um corte e tal e propagou aquilo na internet. Então ela vai contando micro e mini histórias, tanto que mais comumente você vai vendo os convidados falarem, galera dos cortes, essa aí vai pra vocês agora. E aí começa a contar a história, tal. Ou então, de vez em quando, eles meio que, entre aspas, combinam um corte, né? Vamos fazer um corte aqui agora? Vamos. Então, vamos começar a fazer, e aí a pessoa pergunta e você faz o corte e tal. Então, eu acho que parte mais dos convidados, mini conversinhas, micro conversas dentro de uma conversa geral. É como aquele filme do Adam Sandler, Gente Grande 2, que o primeiro filme era uma história só, que era contada. O segundo filme é basicamente um monte de mini sketches que tem uma história bem boba ali por trás pra tentar juntar elas, mas... pra juntar tudo. Mas são basicamente mini sketches. É como se fosse quadros do Zorra Total, que você tem um quadro específico em comum e tal. Sim. Eles estão pensando cada vez mais, os convidados, né, nas histórias dos cortes do que eles mesmos. Exato. Foi natural funilar dessa forma.
Foi natural afunilar dessa forma. Os caras criaram um formato que inevitavelmente ia acontecer isso. Mas é isso que eu acho que eles estão meio que pouco se fudendo, tipo, se o podcast tá indo bem pra caralho no Spotify, tá ligado? Eu não acho que eles têm essa vibe, porque assim... Não, mas eles têm que estar preocupados com algum tipo de métrica em algum lugar. Sim, YouTube. Nesse momento, provavelmente não estão tão assim preocupados. Mas no início eles estavam preocupados, porque eles queriam estar em outros canais também e queriam estar em todos os canais. Tanto que lá no início, quando eu fiz a configuração lá do feed deles, o Deezer de jeito nenhum aceitava o feed deles. Dava um trabalho federal, porque o Deezer cagava pra podcast como caga até hoje. Tanto que quando eles sempre me perguntavam, e aí o Deezer, quando é que vai entrar? Quando é que vai entrar no Deezer? Quando é que a gente vai estar lá disponível? Porque a galera tá pedindo e tal. Quando eu consegui, eles avisaram, falaram, agora a gente tá no Deezer também, pessoal, vai lá. Assim, você que tá perguntando e tal, vai lá e está lá. Hoje em dia, como eles já estão estabelecidos, é mais difícil você pensar de fato em estar em todos os canais. Então é mais fácil você controlar um só, que é o YouTube, que é onde você tem o core, né, do conteúdo deles, que é ali a conversa no YouTube, e depois a galera da técnica vai se preocupar em propagar aquilo pra todos os lugares, e espalhar. Né? Exatamente, essa é a grande graça do podcast, na verdade. Eu vejo o Flow como um podcast de... como se fosse, sei lá, um programa de entrevista. Tipo, aquele cara tá indo no show, eu quero assistir aquele cara, tá ligado? Eu não tô assistindo o show, eu tô assistindo aquele cara. Que é muito diferente de um jovem nerd que, tipo, cara, eu quero ouvir esses caras falando da próxima coisa. Porque independente de quem vai estar lá participando, né? Basicamente, o Flow, ele faz as pessoas falarem. Esse é o maior trunfo deles, que eu acho animal. Eles fazem as pessoas falarem. Isso é fudido. E aí você vai acabar acompanhando por causa de conteúdo. Por isso que eu tenho a impressão que eles estão um pouco se fudendo para o formato inteiro. Para as 3 horas, pro caralho, entendeu? Sim, porque eles não ligam, não. Porra, cara, quanto Flow eu já ouvi, tipo, só de cortes, tá ligado? Porque os cortes vão ser a parte mais importante daquele episódio inteiro de qualquer forma, tá ligado? Então, não sei que eu goste muito do cara, dificilmente eu vou ver o negócio inteiro. Ou que o corte te chamou tanto a atenção que você... Caramba, eu preciso ver isso aí do início, sabe? Também. Preciso ver mais. O que aconteceu? Os caras criaram uma cultura de cortes, né? Que até então quase não existia, né? Que bizarro isso. Essa cultura não existia. Essa cultura, na verdade, pra não dizer que ela não existia, ela existe dentro do pessoal de marketing digital. A galera do marketing digital meio que separa esse tipo de conteúdos que veio de um cara dos Estados Unidos chamado Gary Vaynerchuk. É o Gary V. Ele fala que você tem que... Fala, né? Você tem que... É muito difícil, mas ele comenta que a estrutura de conteúdo dele é uma estrutura de conteúdo de multicanais. No sentido de que você grava um conteúdo longo durante muito tempo, como, por exemplo, um podcast... E aí você tem uma equipe que vai fazer, primeiro, a transcrição daquele seu conteúdo de podcast e vai botar num post do blog. O americano gosta muito de blog, né? Então você bota no blog. Você vai pegar microconteúdos, microfrases e soltar lá no Twitter pra galera. Você vai pegar esses pequenos trechos de você falando e você vai montar uma sequência de frases motivacionais ou coisas que você já falou em determinados momentos e fazer vai alimentar um monte de coisa. um compilado no YouTube. Você vai fazer os cortes pra botar lá no Instagram. Só que, o que acontece? Isso a sua equipe de mídia vai fazer, ou você mesmo vai fazer. O que o Flow fez foi anarquizar isso tudo e falar, gente, vocês podem pegar do jeito que vocês quiserem aí e fazer. Então, assim, pra não dizer que não existia essa galera do marketing digital. Só que, assim, a gente não sabe importar muito bem as coisas, né? Então, o pessoal aqui do Brasil começou a fazer isso e ficou breguíssimo demais. Ficou muito brega, ficou saturado demais, ficou muito... Saturado é a palavra. Ficou muito, muito mal pensado, sabe? Os caras ficaram querendo só... Você ter uma conversa... Às vezes, uma conversa de 1 hora, você não vai ter, sei lá, cortes... 50 cortes de 2 minutos aí. Você vai ter 3 cortes. Porque às vezes a conversa só gerou aqueles 3. Só que os caras queriam forçar tanto, que eles começavam a botar umas paradas que começavam em nada e chegavam em lugar nenhum. Só pra falar que tem... Corte aleatório. Só pra falar que tem mais conteúdo. É só pra falar que tem mais conteúdo. Então, isso de fato, assim, eles acho que popularizaram esse formato pra mais gente e deu emprego aí pra muita gente no YouTube, muito garoto de 15 anos. Muita grana no YouTube com os vídeos de corte. Porra, cara, isso é pesado, hein? Isso é pesado. Tem uma galera de 15 anos que tá ganhando mais que a gente, bicho. Somado, talvez. Qualquer idade tá ganhando mais que eu, quase. Com conteúdo dos outros, né? Nem ele produzindo conteúdo pro YouTube. É só corte. É pior ainda. Eu diria que tem uma galera de 10 aos 90 ganhando mais que a gente. Mas ó, mas essa galera, esses canais de corte, a tendência é morrer, não é, cara? Ela é, porque a médio e longo prazo, você cansa, de novo, do formato. Cansa. O que vai acontecer? A minha aposta aqui. Então a gente tá chegando no platô dessa galera produzindo podcast em formato de vídeo. Você tem todo mundo copiando, todo mundo fazendo formato igual.
e a gente tá chegando num formato mais cansado. Já estamos na paleteria mexicana em toda esquina, é isso. Já, exatamente. A gente já tá nisso aí. Quem vai se sustentar vai ser, primeiro, quem já tava fazendo antes, e segundo, quem tá fazendo melhor do que os outros. Porque se chegar agora um podcast no formato do Flow que seja melhor do que eles, com certeza ele vai ter o caminho, o espacinho dele ali pra poder chamar atenção. E aí, qual que vai ser o diferencial dele? Se o diferencial do Flow seria talvez os convidados, ou a conversa, ou todo o imaginário que já tem por trás dos participantes, né? Seria talvez a edição, a produção, a pré-produção, como é que os caras estão fazendo aquilo lá, se vai ter coisas extras que não tem normalmente em outros podcasts, enfim. A personalidade, ela vai aflorar mais de acordo com a pessoa que tá produzindo, né? Então a gente tá chegando nesse platô. A médio e longo prazo, isso vai cansando porque as pessoas vão se cansando de produzir esse tipo de conteúdo, às vezes vai acabar, mas a tendência é que isso chegue a um ponto de que estabilize de novo, sabe? De começar a reduzir e estabilizar de novo como tava no início. Acho que a gente chegou no ápice e tá reduzindo já. Eu acho que é o que o André falou. Pouca gente tem a consistência de fazer. Tem o Flow, ok. Mas fora do Flow tem o Jovem Nerd e são poucos os outros que você fala, pô, esses caras são legais de ouvir, esses caras eu sei que tem uma vez por mês pra ouvir, ou que seja, uma vez por semana. Não tem muito disso, cara, e ninguém, tipo, dá sequência na coisa, um papo legal, conversa com uma galera inteligente. Não tem muita gente. Ao mesmo tempo que tem muita gente fazendo, não tem muita gente que você fala, pô, que legal ouvir esses caras aqui, me sinto amigo deles. Então, ou até tem, cara, mas assim, o que acontece é que você tem talvez dois formatos, assim, mais proeminentes de gente fazendo podcast. O primeiro deles, como acho que o André falou disso, o primeiro é que o assunto principal é o convidado. Então você vai conversar com as pessoas sobre a vida dela, fala sobre o quê. E o outro é o formato Jovem Nerd, que é, eu tenho um assunto. Quem que sabe sobre esse assunto? Ah, fulano, cicrano, beltrano. Vou chamar eles pra gente conversar sobre esse assunto em questão, essa pauta em questão. E a gente vai conversar. Então você tem esses dois formatos aqui. E a outra coisa é que você tem gente que faz isso por hobby, só com um grupo de amigos dele. Ele vai fazer aquilo lá por 5 anos, mesmo tendo 5 ouvintes, 10 ouvintes, 20 ouvintes. E vai ter o cara que vai começar a fazer porque ele quer ganhar dinheiro, porque é a nova onda do momento. É fazer sucesso com o seu próprio podcast aí, enfim, desses que estão bombando aí na internet. E esse cara, ele vai fazer 3 episódios, 4 episódios, 1 mês, 1 ano, e ele vai ver que não vai ter resultado, ou ele não vai ter pensado em como ele vai estruturar essa parte de negócio, assim, do podcast dele, ele vai desistir. Então, por isso que você tem uma galera que, por muito tempo, vai ficar ali nas sombras e vai estar feliz, porque ela vai estar fazendo aquilo que ela quer de fato. E você vai ter gente que vai querer uma ascensão rápida e vai simplesmente se frustrar pra caramba porque ela não pensou em como estruturar aquilo de fato como um negócio ou como um hobby, né? Se aquilo é um hobby, se não te dá retorno financeiro, dane-se, cara. Eu vou continuar fazendo, porque eu gosto de fazer aquilo lá. É meu futebol de quarta-feira. Para todos que estão ouvindo, esta caralha não é ascensão rápida. Não, é uma construção. Pra nós, até hoje, por mais que a gente esteja estruturadinho e tal, porque a gente tá estruturado e a gente tem um editor, porque eu e o Murilo somos dois chatos de nascença, tá ligado? A gente sempre gosta, tipo, de deixar a coisa bem profissa, bem legal e tal. E eu acredito muito nesse formato que é assim que funciona. Mas podcast não é uma parada de ascensão rápida nem fodendo. É uma luta diária contra números. Não, porque você não explode. Não, e dá muito trampo. Não explode. Como é que você explode com conteúdo de 1 hora, cara? Como é que você explode com... Florizando. Como que você viraliza? Como é que você viraliza com 1 hora e meia de conteúdo? Dá, porque se você pega... Cara, eu acho que além de trampo, a gente gasta 5 pau de edição por episódio. São 10 pau no mês. Cara, tem que amar muito, porque... Vocês estão contratando outro editor aí que eu não sei? Você faz e a gente passa pro outro que melhora. Mas às vezes eu vejo, agora falando sério, às vezes eu vejo uma galera assim, sei lá, um apresentador da Globo. Ah, agora eu tenho meu podcast, vai lá, assina e começa a ouvir. Você olha aquilo e fala, cara, esse cara não vai fazer 5 episódios. Porque, cara, é muito trabalhoso, aí grava, tem que juntar 2 pessoas, tem que ter todo um alinhamento planetário pra gravar aquilo, todo mundo tem que estar numa vibe legal. Sim. Não é fácil gravar. O vídeo você até faz, o vídeo acho que é um pouco mais informal. E gravar online é difícil. É que podcast também tem essa questão de... Muito. Ela tem uma visão mais artesanal na hora de você fazer, né? Então, você tem isso de pegar e fazer e tá ali em boa parte da parte da edição, da produção e tal. Você pega, você bota a mão na massa
ali. Tem essa pegada mais artesanal. Você chega Na e televisão grava. não tem. Na televisão você tem o cara que cuida do áudio, um cara que cuida da roupa, você tem o cara que cuida do microfone, você tem o cara que vai estar fazendo a câmera, a luz, e etc, etc, etc. E o cara vai chegar lá e só gravar. Que sonho. Se ele for fazer o podcast dele, ou ele vai fazer muito ruim, ou ele vai fazer junto com uma equipe gigantesca ali por trás e ele vai ser só o apresentador. Não tem nada de errado com isso, mas... Tem até amigos que são. É a realidade. Esse lance da desistência é muito pesado. No começo era o Mu que editava, eu não tenho a mínima habilidade pra cortar áudio e tal, o Mu sempre editou. Só que o foda além de tudo, se você é o cara que faz e edita, cara, edição toma um puta tempo seu. Tempo? Nossa, eu tava quase louco de editar. E o lance você perde o seu feeling, porque o podcast é seu filho, tá ligado? Tipo, você tem que fazer do seu jeitinho e tarará. Sim. E, cara, você tá tão preocupado com a edição do negócio que você não tá pensando no podcast. Você grava diferente. Eu percebia que às vezes eu ia gravar alguma coisa, é como aquele lance do cortes. Você já gravava meio assim, isso aqui, eu vou pôr isso aqui, vou gravar assim. Você não grava relaxado. Cara, e na hora... Você edita mentalmente. Exatamente. Você fala, puta, isso aqui vai ser foda tirar. Não, isso aqui... Você começa a enlouquecer. Aí agora, como tem o Tuller... Grava de qualquer jeito, né? Exatamente. Foda-se. Eu vou falar assim, perto assim, que eu sei que, tipo, ele vai corrigir qualquer coisa depois. Não, e aí, tipo, a gente fica... Grava assim, porque eu sei que ele consegue fazer a mágica dele na hora de editar. E eu posso gravar Gravar de qualquer jeito. Então... Não, mas você fica muito mais leve, com certeza. Mas é diferente, Fica mais cara. É completamente diferente, porque você fica muito mais leve, você não precisa se preocupar com aquilo. E a edição é um negócio muito, muito chato. Por mais que você goste de fazer a edição, o Will gosta de fazer. A hora que vira obrigação. A hora que vira obrigação é uma merda. Trabalha com o que você gosta e perca o que você gosta. Né? Exatamente. Exato. Acaba o seu prazer de viver. Exatamente. Então, assim... Esse é um dos maiores motivos da gente ter te encontrado. Tipo, foi ótimo. Beijo do André de Guararema para o Tuller. Não, mas de fato, assim, a parte da edição, ela acrescenta muito uma qualidade de produção. Eu, particularmente, gosto muito de coisas bem editadas, sabe? De coisas que são... Que eu vi que o cara tem uma... O cara se dedicou. Ele gostou daquilo lá. Ele teve carinho naquilo que ele tá produzindo, sabe? Eu gosto de sentir que o cara tá fazendo aquilo com carinho, com o gosto, sabe? Com o melhor que ele podia, com a ferramenta que ele tinha em mãos. Eu gosto de sentir isso. Por outro lado, isso me deixa um baita de um babaca, porque é muito difícil eu consumir algum tipo de conteúdo novo, porque eu não consigo mais. Porque fala, putz, cara, mas aqui... É muito difícil. Você errou o timing aqui, cara. É o que a gente tava falando lá no começo. Aqui você errou o timing, aqui se, putz, já botou essa música... Nada a ver, encaixava outra música aqui, cara. Aí você fala, porra, esse arrombado tá gravando só com o notebook aberto. Pô, capricha aí, não cara. encaixou. Exatamente. Fala, Esse aqui, tipo assim, você percebe na hora, ó, essa aqui foi gravada sem vontade. Dá pra ver. Sem vontade. Na voz, na qualidade, em como a pessoa aqui gravou ali e tal. Enfim, você consegue perceber na hora. Você saca na hora. Essa edição a gente tinha que ter perdido. Esse cara tava virado. Então, assim, esse cara tava virado. O que o pessoal do Flow aqui, voltando pra esse formato do Flow, né? O que acontece com essa galera do Flow é que a linguagem dele já não pede essa edição que a gente tá colocando aqui. Tá, tudo bem, só que nem todo mundo consegue conduzir a conversa como eles conduzem. Com o tempo, com o timing, com a frequência, com a versatilidade que eles conseguem conduzir conversas entre diferentes pessoas. Se for um podcast que tem uma pauta, por exemplo, por trás, ou que tem um assunto em questão ali que você vai começar a falar... Então, assim, exige um pequeníssimo trabalho que seja de pesquisar sobre o assunto, de saber o que você vai puxar, pra onde que você vai, o que você vai falar, qual que vai ser o recorte que você vai dar sobre aquele determinado assunto, o que você vai perguntar pra aquela pessoa. Existe um valor de produção que eu boto fé e eu gosto muito de consumir podcasts assim, que eu sinto que o cara botou um valorzinho ali de produção que seja. Sim. Pode não ter edição, mas se o cara sabe conduzir bem e tem uma conversa agradável e eu sei onde aquela conversa vai dar, eu já tenho muito mais vontade de continuar consumindo aquele tipo de conteúdo.
Ah, maravilhoso. E eu acho que agora uma coisa que a gente tava até falando com o Spotify, né, que deu uma impulsionada grande, abriu um espaço grande no aplicativo lá para podcasts, playlists e tudo mais. Ainda não é o lugar que eu ouço. Eles colocaram um foco fudido no podcast. Ainda não é onde eu ouço em agregador, eu ouço no Pocket, mas eu vi que o Spotify tá caminhando e agora nos últimos dias a Apple também anunciou um apoio muito grande para podcasters também, né? Você vai lá, assina um programa como se fosse um aplicativo que você lança na Apple Store e ele incentiva pessoas a assinarem o seu conteúdo. Então pode ser que isso a gente tá vivendo um novo passo em direção a mais um ano do podcast. Mais um ano do podcast. A gente tá tendo essa profissionalização. Então você tá tendo mais gente fazendo podcast, mais empresas olhando pra podcast e cada um querendo ter o seu podcast exclusivo, né? A gente acha que tá caminhando pra uma Netflixação das coisas. Então a Netflix tem o seu conteúdo original Netflix, tanto quanto o Spotify tem o original Spotify. Você vai querer trazer criadores de conteúdo pra ter os seus podcasts exclusivos dentro de cada plataforma, porque você quer ter o quê? Mais dados daqueles usuários. Você quer trazer mais gente pra dentro da sua base de pessoas, sua base do aplicativo, mais gente baixando, mais informações, mais você consegue vender para patrocinadores, para anunciantes e tal. Então, você tá tendo empresas começando a se preocupar em ter seus conteúdos exclusivos da plataforma. Então, tem o original do Deezer, o Bob Burnquist, acho que vai fazer um exclusivo da Amazon Music, por exemplo. Que legal, então, a Amazon Music tá começando também a querer investir nisso aí. O Spotify tendo isso aí. Da Apple também tem bastante. A dificuldade da Apple aqui no Brasil é barreira de entrada de gente comprando gadgets, né? Nem todo mundo tem acesso a um iPhone aqui. É mais fácil. Por isso que o Spotify, ele domina basicamente a América Latina, porque a gente tem Android e é mais fácil as pessoas consumirem. Porque tá em tudo. Porque roda até na geladeira. E, por outro lado, você tem um aumento muito grande de consumidores do Deezer em periferias, onde você compra o celular da TIM, por exemplo, e já vem com o Deezer instalado e o Deezer gratuito pra você. Ele nem sabe que existe o Spotify, mas ele consome lá dentro do Deezer o podcast dele. Apareceu lá uma aba de podcast, ele vai ver o que é. Ele tá curioso pra saber o que é aquilo lá. E o YouTube também ajudou a popularizar isso também, né, pras pessoas. Sim. Eu nunca tive nenhum número do Deezer, nunca chegou ninguém falando que ouve a gente no Deezer. Eu sei que tá lá. Mas vai aparecer, cara. Se ouve a gente aí nos Maurício ou ouve no Deezer também. Porra. O que será que ele usa lá, né? Eu acho que com isso, a plataforma também trazendo, por exemplo, sei lá, o Jovem Nerd não, porque o Jovem Nerd foi pro Magazine Luiza, mas começou mais ou menos com o Joe Rogan lá no Spotify, tipo, junto com ele, você traz todo o público dele exclusivamente. Sim. E as pessoas vão ter que acessar a sua plataforma pra ouvir o cara que o Bob Burnquist, por exemplo. Eu sou fã dele, então eu vou assinar o Spotify, que é lá que eu vou ouvir esse cara falar pra mim. Sim. E aí traz todo mundo junto. A ideia é essa, você corre pela base de público que aquele criador já tem, né? Isso aí, infinitamente mais barato a plataforma trazer um podcaster que vai ficar 3 horas lá produzindo conteúdo do que você pagar o artista, sei lá, o Aerosmith lá tocando as músicas dele. Mas pra mim isso, eu particularmente, acho que começa, e aí eu sou mais purista do podcast, né? Ele começa a descaracterizar um pouquinho o que é o podcast, que é a parte de você consumir onde você quiser, a mídia que você quiser, né? Ela é uma mídia que te acompanha onde você quiser. Quando ela passa a ser exclusiva de determinado lugar, é claro que aqui eu não tô falando contra os criadores, os caras sabem, estão ganhando dinheiro pra caramba, aí quem sou eu pra falar que os caras estão errados. Mas eles estão, eu acho que isso acaba começando a descaracterizar ou transformar a mídia podcast em uma outra mídia. Enfim, é um avanço dela, né, seja isso ruim ou bom, né? Vai da sua consciência aí. O cara fica aquela coisa, atraiu o movimento, né? Tá, você traiu o movimento. Quero fazer um disclaimer aqui, que essa é a opinião do nosso editor Gabriel Tuller, não é a opinião do 1980 Podcast. Se alguém do Spotify estiver ouvindo a gente, sim, a gente faz o contrato, tá de boa. Estamos começando mais um Flow Podcast. Eu sou o Monark e do meu lado o Igor 3K. Salve, família. Ô, Tuller, dá aquela dica final para as pessoas que querem criar um podcast tão legais quanto o 1980. Só não pode ser mais legal. O cara que não quer concorrência mesmo, né? Falar que ia me contratar como editor, mas eu não tenho nem tempo pra editar mais. Então,
aprende aí no meu curso. Justíssimo. Vocês que lutem. Vocês que lutem. Não, mas pra você começar a fazer um podcast, eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar antes de comprar um microfone ou pensar em qualquer parte de equipamento técnico é ter o seu objetivo na sua cabeça. Qual que é o objetivo final que você tem com o seu podcast? Porque a partir desse objetivo, você consegue conduzir e pensar em todo e qualquer investimento, seja de dinheiro, seja de tempo, que você vai ter pra poder produzir aquele programa. E isso aqui, eu falo de podcast porque é especificamente o que eu falo, mas isso vale pra qualquer outro tipo de criação de conteúdo na internet aí. Qual que é o seu objetivo na hora de começar a produzir, ou começar a fazer, ou colocar esse tipo de conteúdo na internet? É você se posicionar profissionalmente? Você quer fazer um podcast mais pra fazer networking, por exemplo? Pouca gente, na verdade, utiliza o podcast como ferramenta de networking profissional. O LinkedIn, a gente brinca muito do LinkedIn, mas o LinkedIn é uma excelente ferramenta de você acessar, talvez, lugares, pessoas que estão em uma posição que você talvez gostaria de estar, ou uma empresa que você gostaria de estar, fazendo um primeiro contato, chamando ela para conversar no seu podcast, né, sobre um assunto específico. Você pode firmar aí uma parceria, firmar aí alguma coisa, ou até mesmo começar a trabalhar naquela empresa que você gostaria, porque você tem um ponto de contato lá dentro. Se é uma ferramenta profissional, né, se você vai utilizar de forma profissional, então pense nisso aí, no seu objetivo. Como que você quer se apresentar para as pessoas? E aí sim, talvez você vai ter que botar a mão no bolso aí para poder comprar microfones que sejam um pouquinho mais caros do que esses microfones de entrada, porque dá uma presença de que você tá colocando importância naquilo que você tá fazendo. Não é um hobby, você não tá ali de brincadeira, você tá ali pra fazer negócios e tudo mais. Se é um hobby com seus amigos, você pode comprar um microfone de entrada, todo mundo comprar o mesmo microfone e tal, e gravar onde vocês acharem mais legal, ou transmitir isso pra internet depois, colocar num feed aí. E isso não vai ser um problema pra você, porque, enfim, você tá ali pra se divertir com seus amigos. Você tá ali pra bater papo, pra conversar, pra rir e tudo mais. Então, você tendo em mente o seu objetivo, você consegue setar bem na sua mente o quanto você quer investir naquele projeto que você tá começando a fazer. E aí vai também a parte de que a segunda pergunta que as pessoas fazem é como que eu faço dinheiro com esse negócio. Então você tem algumas formas de você fazer, algumas formas de fazer conteúdo, de fazer dinheiro com o podcast, ou seja, com criação de conteúdo. A primeira coisa que o André já falou é que, cara, é longo prazo. Vai demorar, não vai ser de um dia para o outro, não vai ser de uma hora para outra. Ah, mas o flow é o flow, você não é o flow. Você não tem 10 anos de YouTube aí, produzindo conteúdo pra internet, e você trouxe todo aquele seu público que te acompanhava para começar a consumir seu podcast. Você tá aqui no chão de fábrica, junto com a gente, você tá fazendo o seu conteúdo aqui, lutando para fazer o seu conteúdo. Então, tem isso em mente, vai ser médio e longo prazo. O que não significa que você vai ser um relaxado na hora de começar a produzir e vai só esperar o resultado depois de um tempão. Então, o dinheiro, ele vai vir a partir do momento em que você estabelecer bem as suas metas de como que você quer fazer o seu dinheiro. De novo, utilizando ele como ferramenta profissional de networking ou de possíveis trabalhos que você vai conseguir, você consegue, talvez, prestar serviço para pessoas que você gostaria de prestar serviço. Ou até mesmo oferecer o tipo de serviço que você presta para sua audiência. Se você eu sempre dou esse exemplo. Se você é um personal trainer ou uma nutricionista e começa a falar sobre os assuntos que você domina no seu podcast, você consegue oferecer esse tipo de serviço para as pessoas que te ouvem ali. Galera que tá te ouvindo ali no podcast pode contratar o seu serviço. Você pode até fazer uma condição especial para quem consome você ali no podcast, dar 1 hora a mais gratuita, dar um plano de treinamento a mais, enfim, desconto, seja lá o que for. A outra forma e aqui eu acho que encaixa mais podcasts como hobby e como falando mais de cultura pop, seria você, primeiro, buscar talvez spots patrocinados de marcas, empresas que são aí da sua região, que trabalham com isso. Não precisa pensar, por exemplo, em fazer anúncio pro Cinemark, se você fala de cinema. Você pode pensar no cinema do seu bairro, você pode pensar numa loja geek que vende videogame usado aí para as pessoas. Você pode fazer um anúncio para eles na sua rede social e tal, no seu podcast. Você pode chamar eles para participar do seu podcast, depois ganhar uma comissão a partir das vendas vindas através do seu podcast. Você tem essa outra ferramenta aí de fazer dinheiro com podcast, né, para podcast de entretenimento.
fazendo. Ou até mesmo você ter o financiamento coletivo, de pessoas que dão uma graninha pra você por mês, pra elas poderem fazer com que você compre um microfone melhor, ou então pagar suas contas, ou qualquer coisa que seja relacionada a isso. Tem infinitas outras formas aí de fazer podcast, mas enfim, eu tô falando demais aqui. O editor, corta isso aí tudo. Corta isso aí Só tudo. não é rápido. Você viu, cara? Um tipo de aula dessa não tem de graça em qualquer lugar. Não tem de graça, não tem de graça. Aliás, já que não tem de graça, já emenda e já faz o seu jabá do teu curso, do teu Instagram. Momento jabá do Lojão do Brás. Lojão do Real, jabás. Pô, põe aquele eco, né? Ridículo que eles usam. Bom, se você quer aprender, você tem 3 formas de, enfim, entrar em contato comigo aí. Se você quer que eu faça o podcast aqui na empresa, você pode entrar em contato através do podcasts.com.br. Você acessa o site aí, você vai cair na minha empresa e você vai conseguir fazer um orçamento aí para edição do seu podcast. E a outra forma é, caso você já tenha um podcast ou caso você não quer pagar para eu fazer isso para você ou alguém aqui da empresa fazer isso para você, você pode pagar uma consultoria. A gente faz 2 encontros específicos com especificamente aquilo que você quer pro seu podcast ou para começar o seu podcast. Então vai desde dica de equipamento, o que você compra, o que você pode comprar a partir do orçamento que você me der, né? Então você vai me dar um orçamento e eu vou pegar equipamentos para você e te indicar os melhores equipamentos dentro do seu orçamento. Se você quer aumentar a sua audiência, se você quer ver, enfim, você pode buscar uma consultoria aí. E caso você queira botar a mão na massa, você tem o curso que é o Crie Seu Podcast, crieseupodcast.com.br. Você vai aprender a fazer um podcast do zero em, sei lá, em uma semana. Se você assistir as aulas todas lá, você aprende a fazer um podcast do zero até a publicação dele, depois é só continuar. E eu sempre tô gravando coisas novas para poder acrescentar lá dentro do curso. Então vai entrar mais módulos, sempre vai estar entrando mais módulos lá para você. André, o cara é tipo a máquina de vendas, né? Ah, máquina de vendas. Olha aí, procura o Tuller, você nem precisa fazer faculdade, você procura ele que ele te ensina toda a parada. André, um jabá aí seu. Olha, eu não vou fazer jabá meu não, vou fazer um jabá da minha esposa, cara. Aí, ó, pronto. E a gente reativou o nosso perfil no Instagram, o perfil dela no Instagram, @receita_já. São receitinhas rápidas que a gente posta toda semana, que era pro Tuller tá editando. Opa! Mas enfim, página virada. Isso aí eu vou cortar. Não adianta você falar mal dele que ele corta, cara. Inclusive, a receita que eu editei, eu vou fazer aqui sexta-feira, porque eu fiz perto da hora do almoço que eu tava editando. Eu falei, por isso que ele desistiu. Eu tava com muita fome enquanto eu tava editando. E fica bom, viu? E fica bom. Enfim, segue lá no Instagram, @receita_já. @receita_já. Fala que veio do 1980 que você vai ter nada. É uma receita. Vai ter 3 views de desconto. Eu nunca passei aqui, mas eu tenho um site que vende cafezinhos especiais para dias normais. Decorei. Ô, louco. Cardosocafé.com. E o gerente enlouqueceu. Criei 50 cupons de 50% de desconto. Isso aí é da hora. Você vai lá no carrinho de compras, coloca o cupom 1980, 1980, só 50 cupons, 50% de desconto, frete 15 mangos para todo o Brasil. Eu tô aqui no site, indica aí uns 2 cafés pra gente agora. 2 cafés, peraí. Como é que a gente escolhe café? Eu não sei escolher café. Eu preciso... Você quer moído ou... Você compra, depois você experimenta. Não, eu faço... A única coisa que eu tenho aqui é... Como chama? Filtro. Só o filtro de café. Só isso que eu tenho. Não faço... Você tem que primeiro ouvir o nosso podcast sobre cafés. Certo. E enquanto você... Esse foi antes da era Tuller, foi, né? acho que Era foi... Tuller. Você vai lá e compra um... Você falou que não tem moedor, Não. né? Então você pode comprar o Serra Real e compra um Black Tucano moído. Só uma dica, Tuller. Se você gosta de café forte, vai nas dicas do Murilo. Se você não gosta de café forte... O meu café é tinta. Cara, eu não tenho paladar pra café, não. Eu não tenho paladar pra café. Eu tô com um pote de café aqui, que eu tenho certeza que ele já tá vencido, mas eu não sei porque eu botei em um pote de vidro e eu não sei quando que venceu aquele café. Nossa mas eu tô tomando todo dia aí e eu não sei diferença nenhuma no gosto dele. Ele tá vivo, né? Tem o Serra Real moído da embalagem preta, eu gosto pra caramba porque ele é bem forte. Serra Real... Peraí, vou comprar agora. Só tem 2, tem o marronzinho e o preto. É café petróleo. Eu gosto de cafés extra fortes, assim. Serra Real Morungaba. Morungaba. O da embalagem preta é o mais forte. A embalagem preta. Premium. Super barato. 250 gramas. E o Black Tucano? O Black Tucano tem os moídos...
da embalagem preta também, eu acho que é o legal. Eu comprei todos os tucanos menos o preto. Menos o preto? Porque eu imaginei que ele era mais forte. Agora, como você deu ele de dica pro Tuller, eu tenho certeza que eu fiz Cara, uma boa vai sempre escolha. nas embalagens pretas. Peraí, você me deu 2 cafés. Dois cafés fortes. Eu quero um café, tipo, 2 diferentes, então você assim. pega, deixa eu ver. Eu ainda não chegaram meus tucanos pra eu poder te falar, tá? Esse Honey aqui é o quê? Isso, é esse que eu tava chegando aqui pra te falar, o honey moído. Honey moído. Não, no grãos não. Peraí, peguei errado. Moído. Vou comprar agora aqui. É. Ô, louco. Adicionar ao carrinho. André, esse Cocarive aqui, ele é bem legal pra moca. Eu vou te mandar um. Ah, obrigado. Qual que é o... Onde é que eu boto o negócio? Lá no final, no carrinho, ele vai ter cupom. É o teste agora se tá funcionando mesmo, né? Exatamente, tô testando isso agora. Ao vivaço. 1980 por escrito, por extenso. É um 980. É só o numeral. Ok, 50% de desconto. Funciona, pessoal, pode... Manda ver. Agora tem 49. Pode tá confirmado aqui. Agora tem 49. Quando o episódio for pro ar, já tem um a menos. Está comprado. Aê, esse é o cara. É isso, logo a gente tá de volta. A gente vai pro ar toda terça sim, toda terça não. Vulgo quinzenal em todas as plataformas e também no YouTube. André, manda aí onde que a pessoa acha, onde que o Maurício acha a gente. O seu Williams Maurício? O seu Williams Maurício pode encontrar a gente ali no Instagram, no @1980.podcast. No nosso site, que é o 1980.rocks. No Twitter, que é podcast 1980. Na Twitch, que é 1980podcast. E no YouTube, procura lá, porque a gente ainda não tem URL, infelizmente. E dá like, porque a gente precisa de mais likes. E em todos os agregadores de podcast aí também. Em todos os agregadores é de isso aí. podcast. É isso. É isso, galera. Até mais. Falou! Até, valeu! Falou! Só um parênteses, eu acabei de mandar pro Mu aqui no chat, eu não gravei meu áudio. Ah, Ainda bem que tem o do mas Zoom. vai né? vai do Zoom. Vai o do Nossa, Zoom. Deus. Caralho, Nossa, mano. né? Viu por que é bom o velho, backup? Que bosta. Você sentiu aquela sensação da alma? Eu senti, minha alma tá lá em cima, filhão. Tô, tipo, gelado. Não, mas Eu tem tenho o... Zoom. tem o Zoom, né? Caralho. Olha, Ainda não bem. é nem porque a conversa foi ruim, viu? Essa foi real mesmo. Foi. Caramba, hein, André? Eu não gravei meu áudio! Cosmódromo Studio.